What it do, meus putos? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Caótica. Como é que vocês estão? Tão bem? Isso mesmo. Eu queria começar por abordar o primeiro tema, que era elogios, né? Ou seja, eu, há coisa de já 2 semanas, né? Há coisa de 2 semanas, saí ao parque e pá, estava livre, estava bom tempo, fui apanhar vitamina D e disse, olha, pronto, já que vou sair, já que vou apanhar um solzinho, porque não também meter-me a ler? Acho que vocês chegaram a ver, tipo, eu meti uma story sobre isso. Mas, estou a ler um livro, ainda estou a lê-lo, sim. A Erika acabou, por exemplo, em coisa de 5 dias. Foi aquele livro que começámos ao mesmo tempo. Ela acabou, tipo, em coisa de 5 dias. Eu estou aí há 5 meses para lê-lo. Então, pronto, tenho andado a dar catch-up. Também não falta muito, mas ainda tenho, estou mesmo a acabar. Como quem diz, né? Pronto. Mas vá, estou a acabar. Estou assim já na parte final. Posso dizer que estou na parte final. E pronto, lá está. Fui ao parque e fui lê-lo. Bué tranquilo da vida, curti mesmo. Bom ambiente. O único problema é que, epá, eu sei. Eu quando eu começo a ler, tipo, eu leio a sério. Quando eu me meto a ler, leio a sério. Só que tem dias em que eu digo, olha, pronto, já leio. E passam dias, semanas e depois, não é que me esqueça, mas acabo por ter outras merdas para fazer. Não é que eu não queira, tipo, é mesmo só porque tenho outras cenas para fazer, então pronto, acabo por não ler. Mas quando leio, pronto, leio a sério, confiei. E pronto, estava lá tranquilo da vida a ler, com óculos de sol até. O que pode parecer estranho visto como outsider, mas a cena é que estava sol e eu queria mesmo estar, não é na minha bolha, mas pá, queria estar assim mais tranquilo, estás a ver? Sem ter. Porque imagina, a cena que eu tenho quando eu estou a ler é que eu estou demasiado aware. Ou seja, eu posso estar a olhar para as letras, tipo para as palavras, né, no livro. Mas consigo saber o que é que está à minha volta e eu não curto disso. E não é uma coisa que eu faça. Quer dizer, eu faço, mas é inconscientemente. Quando eu dou conta, estou a dar conta do que está à minha volta. Apesar de eu estar focado no livro, sei o que é que está à minha volta. O que é bom até um certo ponto. Imagina, é bom acontecer isso, mas não neste ambiente. Tipo, eu quero estar só focado numa coisa, não em 3.000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas pronto, os óculos de sol ajudaram, até porque eu não queria estar de cara amarrotada a ler o livro, né? Tipo, com a cara toda engelhada a ler o livro, então pronto. Foi fixe até porque também bloqueava os reflexos. Conseguia ver melhor as letras com os óculos por causa do reflexo do sol. E fiquei lá a ler um bom tempinho e tinha o que comigo? Tipo, pronto, os óculos, uma maçã, uma água fresca e o livro. Mas tipo, era digital, pronto, no tablet. E era um ambiente mesmo bem bom, esquece. Só faltava mesmo uma praia. Mas pronto, acho que já estou a pedir um bocadinho mais, mas já, pronto, estava quase. E com isso, passado algum tempo, houve um grupo, 3 bacanas que ou eram militares ou simplesmente tinham um fanatismo absoluto por militares, porque a mochila deles era, pá, pronto, era de militares, né? Mas eles eram tipo novos, tipo assim, coisa dos 20, tipo início dos 20 anos. E até que um deles disse, tipo, bro, tipo, I like your shoes. E eu, uau! Eu estava com um outfit tranquilo, assim com umas calças brancas levezinhas, né? Tipo assim, de verão. Com uma t-shirt castanha, eu adoro aquela t-shirt. Adoro mesmo aquela t-shirt. Comprei-a, eu não sei se foi aqui ou foi em Portugal, mas acho que foi aqui. E só utilizei em Portugal, exato. Agora é que tenho andado a utilizar, mas a primeira vez que utilizei, tipo, eu comprei-a aqui, lavei-a e guardei-a só para utilizar em Portugal. E na mesma assim é das poucas que eu uso, porque eu quero mesmo estimá-la, não quero que ela comece a perder a cor ou a ficar desgastada, né? Então pronto, uso mesmo bué pouco. E pronto, estava assim com um outfit tranquilo, pronto. E até com um bacana desses, pronto, passa e diz, olha, curto bué dos teus eu estava com umas Speciale, pronto, são parecidas com as Samba. Acho que ainda não consegui encontrar a diferença, porque elas são super semelhantes. Talvez no material, acho que as Samba conseguem ser assim de couro e as Speciale são... Pá, eu nem sei que material é que é, mas pá, no material de Samba, não, no material de Speciale, pronto, whatever. E fiquei bué, foi tipo o pico do dia. Não que o dia estivesse a correr mal ou algo do género, mas o dia já estava super chill, estão a ver? Depois com isso correu ainda melhor. Para já fiquei todo convencido, né? Fiquei logo, pronto, dei logo um obrigado de volta, né? E desejei um bom dia. Eles bem tranquilos da vida. E isso é fixe, imagina, ter. Eu nem sei, eu acho que eu falei disto há pouco tempo, Imagina, foi uma pequena coisa que alterou o resto do meu dia. E agora que eu estou a pensar nisto, acho que será que tem conexão? Será que foi tipo as boas vibes a serem enviadas de volta? Não sei, não sei. Porque imagina, tipo, lá está, o dia estava a correr tranquilamente e entretanto isso ainda melhorou mais. Não que fosse algo assim do outro mundo, né? Mas pronto, uma pequena ação pode fazer a diferença no dia, pronto. E essa foi uma delas, pronto. Fiquei mais confiante, pronto. Hoje é mesmo, pronto, hoje é o meu dia. E isto para dizer o quê? Que, tem a dizer que uma pessoa acorda num mood assim um bocado de merda e fica a sentir-se um caco.
Mas ainda assim, tomo banho, meto um creme, desodorizante e tudo mais, visto-me e fico a olhar para o espelho e digo, estou com... Fico logo com um boost enorme de confiança e sequer de energia também. Quando saio de casa, fico já a sentir que o mundo é meu, estás a ver? E eu já falei disso com algumas pessoas, porque não tem nada a ver com a autoestima, atenção. Ok, eu sei que sou good looking, pelo menos é o que as vozes da minha cabeça me dizem, que nunca me falharam, então pronto, eu acredito nelas. Não, mas pá, agora metendo aqui um bocado de modéstia à parte, na minha opinião, na minha mais modesta opinião, eu acho que sou mesmo good looking, então pá, é o que é, Portanto, apesar disso tudo, tem dizem que uma pessoa acorda assim um bocado mais no mood de merda, né? Então pronto. A cena é que eu já falei com algumas pessoas sobre isso e pá, pronto. Tens aqueles dizem que acordas assim um bocado no mood de merda em que não te sentes muito bem contigo mesmo, né? Mas depois lá está. Pelo menos comigo, lá está, isto é a experiência pessoal, não posso agora estar a relativizar ou estar nesse caso a generalizar, queria eu dizer, porque é um bocado, depende de cada um, vai um bocado de pessoa para pessoa, mas na minha experiência, normalmente só me basta tomar um banho, meter desodorizante, creme, eu tenho uma skincare routine tipo absurda, mas vale bem a pena. E no fim disso tudo, depois do banho tomado e cremes e desodorizantes e perfumes metidos, não sei o quê, eu olho-me para o espelho e digo, o dia é meu. E depois também ajuda a roupa que tu vestes. Eu pessoalmente, quando eu saio de casa, né, tento sempre meter o melhor outfit possível. Só que, obviamente, que tenho um outfit que é o meu preferido de sempre e não posso estar a repeti-lo todos os dias se eu for sair todos os dias, né? Então, tento sempre escolher um outfit mesmo bom que me faça olhar para o espelho e diga, estás mesmo lindo, é isto, pronto. E acho que é um bocado de. Porque lá está, é um bocado de prática. Faça chuva, faça sol. É mesmo sair de casa e sentir já que o mundo é teu e nem sei bem meter isto em palavras, mas é basicamente isso. Ok, acordas assim num mood um bocado mais chato, né? Tomas um banho, veste a melhor roupa, mesmo que seja para estar em casa. Veste assim uma roupa mesmo brutal, olhas-te ao espelho, arranjas-te e tamo nessa Vanessa. Acho que é isso que eu posso dizer, pronto. Eu estou a falar disto, não é só para rapazes, mas também para as minhas choris ouvintes. Portanto, não estamos aqui com cenas. Seja para rapaz, seja para rapariga, pronto, somos todos um. É sair de casa e sentir já que, pronto, que és o único ou a única, lá está. E também não quero estar aqui a dar para uma de guru, né, da autoconfiança. Até porque, se vocês quiserem mesmo aulas do Guru Marty sobre autoconfiança... Estou a brincar. Mas podem anotar o número. Não, mas agora a sério, não é para estar aqui a dar uma de guru, mas... são cenas que eu costumo praticar. Não que me aconteça com frequência, né? Tipo, acordar assim no mood de merda é mais o cabelo. Honestamente, só... O meu único problema é o facto do cabelo crescer rápido. É mesmo só isso que depois me começa a deixar um mood em baixo. A não ser que eu tenha já um plano de como é que é de cortar o cabelo e se eu quiser deixar crescer durante muito tempo, mas posso cortar, por exemplo, aos lados e sei mais ou menos, pronto, que com isso fica melhorzito. Mas é basicamente isso o meu único stress, digamos assim. Pronto, é o cabelo. De resto, não tenho propriamente nada com que me queixar. E ok, as olheiras também, mas isso é um caso à parte. Mas, isto para dizer que pronto, um elogio muda uma pessoa e fiquei-me a sentir, pronto, o rei do mundo naquele dia. Portanto, imagina, eu queria falar também sobre a revista da Vogue, que eu recebi há muito pouco tempo. Quando eu estive com o Dani, ele comprou-me a revista e trouxe-me de Portugal. E, imagina, primeiro, aqui deve ser mais caro, por isso é que eu pedi ao Dani. E segundo, eu acho que ainda não vi nenhuma revista aqui da Vogue. O que é certo é que, pronto, eu só tinha visto em Portugal e eu já vi, tipo, aqui nas lojas. Tipo, normalmente tens a secção das revistas ou na entrada ou, sei lá, num corredor específico para revistas. Mas por incrível que pareça, eu nunca encontrei. Também pode ser que eu não tenha visto com atenção, mas eu tenho a certeza, eu andei à procura, não vi nenhuma revista da Vogue. E eu curto bem das revistas da Vogue. Apesar de nunca ter lido nenhuma, esta lá está, até a primeira, eu já me tinha cruzado com revistas, digamos assim, e fiquei tipo a esfolhar algumas páginas e pronto, ou nesse caso esfolhear. A folhear. Mas está-me a soar estranho, mano. Estou a associar a folhear. A esfoliação. Boa. Bom, eu adoro estes quebra-cabeças. Mas isto para dizer que fiquei a passar algumas páginas nos livros, ou nas revistas, nesse caso, nas revistas da Vogue, curti e pronto. Tinha pedido ao Dani na altura, traz-me a revista, não sei o quê. E é incrível como é que eu só me lembrei desta revista no verão, né? Imagina, eu estive a lê-la esta semana
E apesar de ser de outubro do ano passado, que foi quando a revista foi comprada, tem cenas tão interessantes. A cena é que é mais virada para mulheres, mas na mesma assim tem artigos sobre designers e shootings também de pessoal criativo, que isto é basicamente para pessoal criativo, assim muito geral, assim falando de uma maneira muito geral, é mais direcionado para pessoal criativo e é sobre pessoal criativo também, sejam modelos, sejam artistas, mas mais ligado para a moda, tipo criativos da moda, pronto. E a cena é que se eu soubesse, eu tinha comprado na altura que a vi, porque a capa que eu vi na altura foi em agosto, ou já em setembro, não, acho que foi de agosto do ano passado. A capa era mesmo linda. Eu não sei se ainda consigo encontrá-la em algum lado, duvido muito. A não ser que eu vá contactar diretamente a Vogue e eles me façam uma edição especial, mas, primeiro que tudo, eu preciso de saber como contactá-los. Segundo, saber se eles me vão sequer responder. Portanto, talvez não agora, mas daqui a uns anitos. Pronto, há de acontecer. Vai acontecer, eu sei que vai acontecer. E com isto, para dizer que eu curti mesmo da capa, eu acho que era de agosto de 2024, se não estou em erro. A cena é que se eu soubesse eu tinha trazido, só que era só por causa do peso. Mas podia ter comprado e depois mandava-se vir uma encomenda para cá. Porque já aconteceu e costuma acontecer, então não era por aí. Mas pronto, o meu cérebro não estava a associar nada com nada, então pronto, Mas adorei a capa, é mesmo linda. E a revista que eu tenho visto, pronto, ou que eu tenho lido nesse caso, tem artigos mesmo super interessantes. Vai de moda à fotografia, tem artigos sobre diferentes artistas e das suas obras. Olha, juros, eu fiquei mesmo fascinado. Isto tem coisa de 300 páginas. Eu estou para aí já a meio, literalmente estou para aí a 150 páginas já. Tenho andado a dissecar o livro, mais do que os livros que era suposto eu ler, estás a ver? Não sei, tipo, moda interessa-me mesmo imenso e cativa-me mesmo, não só a criar coisas novas, tipo, a pensar fora da caixa, é mesmo, adoro, estou mesmo a adorar. Estou para aí a meio e já quero a próxima, pronto. Tenho de ver se falo com o meu plug das revistas e pronto. Não preciso de mais revistas da Vogue. Porque é mesmo lindo, não sei se vocês já leram alguma revista, mas vale bem a pena. De moda, né? Vale mesmo bem a pena. É ver testemunhos também de pessoas e as visões delas. Talvez não seja assim tão deep, mas no que toca à arte eu vejo as cenas de uma forma mais intensa. Que é como eu vejo e interpreto quase tudo a um nível pessoal. Ou acho que vai além do pessoal, não sei. Sinto como... Não sei explicar, mano. Eu não sei mesmo explicar. Mas toca-me imenso, pronto. E curto desse lado mais intenso, apesar de tudo. Nem sempre é o melhor método, contudo, cria um certo sentimento para o qual não tenho. Não tenho o nome exato, mas é isso. Sempre queria desviar muito do assunto, né? As revistas de moda que estão ligadas à fotografia sempre me fascinaram. Nunca tive aquela coisa de não quero assim, não ligo ou não, pelo contrário. Se me apareces com uma revista, olha, por exemplo, tem aqueles livros da Prada, da Chanel e de mais marcas que eu quero ler e eu estou primeiro à espera de acabar de dissecar todos os livros que eu tenho aqui e revistas, que nesse caso é só esta, se não me engano, para depois aí voltar a comprar esses livros. Onde tem mesmo a história de cada marca, porque não são apenas algumas fotografias, vai muito para além disso, desde a criação das peças, da marca, das fotos e eventualmente a escolha dos modelos e de como é que impactaram o mundo enquanto marca e com as pessoas que se associaram. Tem a história toda de cada marca. E eu gostaria mesmo de ter esses livros, ou sim, livros, só que ainda não os comprei porque sinto que não faria jus à importância que eles deveriam ter ao ter ainda livros que ainda não li. E neste caso a revista, né, da Vogue, teria que primeiro ter lido tudo para depois ter aquela sede ainda maior para ler os livros e dizer, pronto, ok, é isto que eu quero ler, é mesmo. Não sei, talvez não seja assim tão deep, mas pronto, é a forma que eu processo as coisas, que eu... I don't know. Mas faz sentido para mim, é o que interessa. E o mais giro nisto tudo é que aprendo sempre coisas novas, pronto, seja sobre, lá está, a moda ou como é que o cérebro funciona, tipo o cérebro de um criador qualquer funciona, sei lá, são pequenos detalhes, basicamente são pequenos detalhes que também me fazem ver as coisas de maneiras diferentes, estão a ver, então pronto. Só que lá está, depois também tem coisas que eu aprendo em que 10 minutos a seguir se me perguntares o que é que eu vi, eu não vou saber, mas dá-me para aí uns 10 anos e eu vou saber exatamente. São basicamente coisas que eu posso utilizar como referência para projetos futuros ou para conversas futuras, não sei.
Explicar assim pode parecer um bocado vago, mas faz sentido. Lá está, são pequenos detalhes que uma pessoa vê e diz, olha, pronto, isto aqui vai-me servir. Até porque eu nem penso propriamente nisso, só sei que daqui a um tempo vou estar a meio de uma conversa ou a meio de uma criação qualquer e lembro-me, olha, vi isto aqui, pronto, vou aplicar. À minha maneira, mas vou aplicar, pronto. E é assim, é assim, é sobre isso, é mesmo sobre isso. Pá, isto também para dizer que procuro inspiração em roupa, né? Quando vejo estas revistas é essencialmente para inspiração para outfits diferentes, né? Curti de vestir assim roupas alternativas, mas que apesar disso que se pudesse ver que é o meu estilo, estás a ver? Ter o meu próprio estilo, basicamente. Não estou a dizer que não o tenho, mas quero ainda algo mais diferente do que tenho, estás a ver? Não precisa de ser algo extravagante ou se tiver que ser, que seja, mas não é por aí que eu quero entrar. Tem que ser só um estilo muito próprio, muito, muito único a mim mesmo, estão a ver? Então é uma cena que ainda estou a trabalhar, tipo, faz parte da minha personal brand, acho que posso dizer assim. É uma coisa que ainda estou a trabalhar também. Olha, posso dizer que é um ongoing project também e acho que nunca vou chegar a estar satisfeito. Quer dizer, também nunca digas nunca, né? Mas gostaria de chegar a um ponto em que olho para certas peças e digo, ok, isto é o meu estilo, vou tac, pronto, é isto. Tenho um outfit feito, identifico-me com este outfit. Não quer dizer que não, lá está, não quer dizer que não aconteça isto agora, mas ainda quero explorar mais. É mais isso que eu estou a dizer, quero explorar ainda mais o meu estilo. Que sinto que ainda há muita coisa para desenvolver. Está bom, mas ainda tem imensa coisa para desenvolver, muita coisa para experimentar. E pronto, vejo, tipo, apoio-me nas revistas e não só, né? Em criadores de conteúdo também. Para lá está, para ter ideias e outras criações assim loucas. Pronto. Eu sinto é que agora vim aqui falar de moda numa entrevista comigo mesmo. Eu sinto que agora estava aqui numa entrevista. Pronto. Até como é que acha que o mistério se integra na sua arte? Bom, sendo eu grande fã do mistério, sinto que é essencial termos esse lado, seja enquanto artista ou como simples seres humanos. Vai, mas por acaso, agora que eu estou a falar em mistério, realmente a temática da revista da Vogue era mistério. E encontrei cenas mesmo brutais, artigos, nesse caso, brutais, sobre artistas, sobre fotógrafos, modelos e uma cantora que é Mayra Andrade. Adorei, mano, adorei. Por acaso não ouvi o álbum dela, mas tenho de ouvir. Porque imagina, ela falou do álbum dela e como a temática era mistério, pronto. Haviam coisas semelhantes haviam coisas que se integravam na temática de mistério e foi muito giro. E lá está, ela falou do álbum dela, mas acabei por não ouvir e fiquei super curioso para ouvir. Depois da história toda que soube, né? Então, Com isto, pronto, queria avançar também para outra coisa que me tem andado a fazer. Não é confusão, mas eu tenho de dar aqui os meus. Tenho drop my 2 cents, estão a ver? Sobre a matéria, que são as operadoras. Isso porquê? Porque, que eu saiba, aqui no Lux acho que não tem. Também não tenho essa noção, lá está. Mas eu acho que eu saiba, não tem esta cena toda. Ou seja, corrijam-me se estiver errado. Sim, porque isto está a ser transmitido em direto. Obrigado pela donation, Johnny53. Obrigado pela sub, Mário. 296481. Pá, vocês têm nomes mesmo longos. Não, longo é o teu podcast. João59, eu não percebi o teu comentário, não sei porque é que me estás a atacar, mas agradeço pela sub, na mesma. Pronto, parvo, mano. Mas isto para dizer que, pá, eu na Tuga tinha uma certa rivalidade quase rivalidade, né? De gangues, quando se tratava de trocar números de telemóvel com alguém. Ou seja, havia sempre a pergunta, és 91 ou 93? E a minha teoria relacionada com isso é, pessoal que por norma era 91, fumavam cigarros desde os 8 anos de idade, eram os azeiteiros, e outros tinham os telemóveis só por ter, tipo, não respondiam e tu ligavas e eles estavam, sei lá, estavam no meio de uma montanha qualquer ou numa valeta qualquer a fazer uma missão secundária, não sei. Tinha esses 2 tipos ou 3 tipos de pessoas, estás a ver? Ou eram azeiteiros e fumavam cigarros desde os 12 anos. E ainda por cima disso tudo, nunca respondiam porque estavam numa missão secundária. Então pronto, às vezes essas 3 pessoas tinhas só numa. Isso para o pessoal de 91. O pessoal de 92, eu nunca cheguei a perceber a vibe do pessoal de 92. Era sempre pessoal estranho. Primeiro porque muito pouca gente tinha 92. Ou seja, acho que posso excluí-los da equação. Se tiveste 92 eras só estranho, desculpa. E provavelmente ainda é estranho. Não tenho grande cena a dizer, honestamente. Depois tinha o pessoal de 93, que era gente do bem e normalmente pertencia à classe média alta. Só que, em contrapartida, eu era 93.
e eu pertencia a uma classe que não era média, muito menos média alta, muito menos alta. Era tipo a classe struggling, estão a ver? Então, já. Ou seja, 91 era Vodafone, 92 TMN e 93 Ótimos, ou Optimus, mas ninguém dizia Optimus. Que por acaso é um conceito engraçado, mas acho que isso eu vou deixar para outra. Já estou a divagar, bué. Mas Optimus é engraçado dizer, apesar de estar errado, né? Mas Optimus. Eu acho que agora vou voltar a dizer óptimo em vez de ótimo. E faço questão de meter o P outra vez. Ahm, mas imagina, quem se lembra da Ótimos é mesmo OG. É mesmo um OG. Yeah, um OG rijo. Depois, Vodafone foi a única que nunca mudou, acho eu. Ou seja, Ótimos depois passou a ser Zone e agora é Nós. Acho que ainda é Nós, já. Yeah. Mas Zone era. Yeah, isso é uma boa pergunta que eu não sei. Porque Nós, a uma certa época. Ou nesse caso, Zone, desculpem. Zone, a uma certa época, passou a ser. E foi, de facto, uma operadora de canais, tipo da Box, estão a ver? Onde vocês têm a Box. Não sei se também era para. Eu acho que era também para companhia telefónica. Mas pronto, tenho que pesquisar sobre isso. Se me lembrar, ou se vocês souberem, deixem nos comentários ou tipo mandem-me mensagem sobre isso, que eu não tenho mesmo a certeza. Vodafone, acho que nunca alterou. E TMN, eu não sei se passou a ser WTF ou deixou de existir e depois surgiu a WTF. Também não tenho a certeza sobre isso. Depois lá está, em relação à Zone, sei que eles também tiveram os serviços de canais de televisão, mas na secção de telefonia, tenho mesmo de ver, que eu não sei. Também não quero estar aqui a dizer baboseiras e prefiro, pronto, fazer a minha pesquisa. Se me lembrar, né? Portanto, mandem-me vocês mensagem. Se souberem disso ou se tiverem com tempo para pesquisar sobre isso e mandar mensagem, façam isso. Façam-me esse favor, se faz favor. Muito obrigado e boa noite. Com isto, queria dizer que em relação à cena da WTF, imagina, eu sei que ainda existe e acho que as promoções também continuam. Tipo, eles têm promoções loucas, que é do tipo, és cliente, ok, por mais um cêntimo e meio, tens tipo 500 gigas net à pala, mais 3 telemóveis, um aumento de salário, mesmo que esteja desempregado. Não sei qual é que é a dinâmica deles, não sei como é que eles conseguem manage isso tudo, mas é pá, props, honestamente props à WTF. Já na altura tinham promoções assim que eram meio loucas, ou seja, as WTF em princípio deve estar bem financeiramente, porque em vez de pagar, sei lá, 40 euros para teres 2 gigas, com 20 paus tens 250 gigas ofertas e ainda tens mais 1000 merdas, portanto, estás a viver. Na minha opinião, estás a viver. E pá, ok, divaguei um bocadinho, mas não propriamente. Só que quando eu pedi o número ao pessoal, quando eu dizia que era 93, sentia tipo a desilusão nos olhos deles. Porque toda a gente era 91, estás a ver? Era comum toda a gente ser 91. É como se estivessem convencidos que tinham um ganho Euromilhões até verem que jogaram com os números todos errados. Ou com os números ao lado, estás a ver? Em vez de ser, sei lá, os números, por exemplo, 50, 1, 3, 4 e, sei lá, um 10. Era tipo um número acima, estás a ver? Ou seja, mesmo perto, desilusão total. Depois também havia o tarifário que era da Vodafone, que era o Extravaganza, que eu nunca cheguei a perceber quem é que inventou esse nome. Mas pegou bué. Tanto que é o único tarifário que eu não me esqueci, aliás. O meu, eu não sei que tarifário é que eu tinha, mas esse não me esqueci até hoje. E acho que hei de morrer com o nome, tipo, as minhas últimas palavras vão ser extravaganza, porque eu não consegui esquecer isso. Também tinham promoções bacanas, não sei agora assim de cor, né? Mas acho que era tipo, sei lá, 10 paus e tinhas para aí 20 gigas e mensagens ilimitadas. Uma coisa assim do género. E na altura 20 gigas era bué, mano. Teres 20 gigas, fogo. Dava para te fazer... conseguias navegar tipo um mês seguido, mas tipo sem parar e ainda te sobravam para aí 19 gigas. Só que agora lá está. E 20 gigas na altura era imenso, mano. Porque tipo, agora com o tráfego tudo é mais, sei lá, as aplicações agora exigem mais, estás a ver? Depois também tens qualidade superior e depois, tudo aumentou, estás a ver? Até nisso, Ou seja, sei lá, 10 minutos, gastas bem mais do que 10 minutos antes. Antes gastavas tipo 1 kilobyte para 20 horas, sei lá. Agora tipo 1 kilobyte gastas em num terço de um segundo. I don't know, mano. Tipo, é bué. É bué. E era giro também porque quando diz aos quiosques, eu curtia bué dessa cena. E agora que por acaso estive a pensar nisso há pouco tempo. E curti imenso da cena de ir carregar o cartão. Que era, davas o teu número e depois dizias, ok, quero carregar, por exemplo, porque normalmente era a semana. Podias carregar um mês inteiro, só que lá está. Eu fazia parte da classe assim, struggling, estás a ver? Então, era tipo à semana.
E depois tinha que durar para mais do que uma semana, preferivelmente. E, sei lá, carregava o cartão, pronto, dava o meu número, carregava o cartão e, se não me engano, pá, eu lembro-me que pagava 10 paus, mas as mensagens tinham que ser curtas e acho que nas chamadas tinha um bocado de mão de obra maior, se posso dizer assim. Mas tinha que ser mesmo assim muito rápido porque, pronto, também acabava no instante e era o que havia, né? Então, já. Mas, lá está, não sei o nome do meu tarifário, nem quantas mensagens e dados específicos é que eu tinha, pá, não sei nada disso. Mas o que eu curtia, eu não sei se ainda se faz, duvido que agora se faça isso, mas era mandar uns call me's, que era, imagina, ok, eu agora quero-te ligar a ti, mas como o meu tarifário acabou, como eu já não tenho mais mensagens, nem dados, nem chamadas, eu podia, tipo, digitar um número que era, acho que era único para cada operadora. Por exemplo, comigo era, sei lá, 64,280. Para quem era, por exemplo, da WTF era 62,201. Sei lá, estou a inventar, eu não sei se era mesmo isso. Agora pesquisar e ser é que era louco. Mas pronto, pesquisavas isso e depois tinhas umas opções. Era meio que uma... Ligavas para a tua operadora, mas aquilo era tudo mensagens automáticas, estás a ver? E depois dava-te as opções que querias. Ou seja, carregue para isto ou aquilo. E depois chegava ao ponto em que era, olha, carregue X número para mandares um call me. Mandava um call me, ou nesse caso, carregava nessa opção, depois tinha que meter o número da pessoa, ou seja, na altura não havia a coisa de decorar números. Por acaso eu decorava melhor números antes do que agora, mas eu costumava escrever o número da pessoa num papel. Se fosse uma pessoa que eu falava de vez em quando, eu não decorava o número, escrevia numa folha e pronto, depois dizia de cor. Escrevia numa folha, depois metia em altifalante e escrevia o número e o call me era mandado. Quando era uma pessoa, por exemplo, o Dani, eu sabia o número dele de cor. Mandava-lhe um call me, escrevia o número, não sei o quê, pronto. Passado um bocado ele ligava-me. Era uma cena fixe, que eu acho que agora já não sei se há razão de voltar. E se alguém que ainda usa, é só essa a minha questão. Mas era muito fixe, pá, curtia de voltar a fazer isso, de ter esse conceito. Agora, como toda a gente tem dados e os dados normalmente aguentam-te para mais tempo, pronto, já não há isso. O que é bom, o que é bom. Só que acho que é a nostalgia que me está a bater, estão a ver? Em que não tinhas mais opção e se querias mesmo falar com a pessoa era mandar um call me. Agora estás conectado 24/7 ou 25/8 até, se quiseres. Tens sempre uma hora extra a mais em que estás conectado, pronto. Mas isto são outras noias. E era um conceito engraçado, pronto. Só queria terminar com isto, que é um conceito engraçado que gostava que voltasse. Não sei. Portanto, com isto chegamos ao fim de mais um episódio. Eu não tenho mesmo, não tenho mesmo encontrado vídeos, tipo visões para vídeos de sons. Imagina, este som eu tenho andado a ouvir também já há um bom tempo. Na verdade, quem me mostrou este som eu conheci por causa do Dani. Portanto, se estiveres a ouvir isto, obrigado. É um bocado assim alternativo, mas de alguma forma o som chamou-me a atenção logo a primeira vez que eu ouvi e até agora tenho ouvido e curti, que é Pink Tesla do Len. Eu sei que ele vive no... Aí agora não quero estar a dizer erros, mas acho que é no Reino Unido, mas tem origens congolesas e tem um som bué diferente, mas este som em específico tem uma cena que é característica, que é única ao Congo. Eu não sei explicar o que é. Tem tipo um instrumento, não é instrumental, mas tem um instrumento, aliás. Tem um instrumento que é muito, e uma batida também, que é muito única do Congo, pronto. E tendo origens do Congo, então pronto, é impossível ouvir e não fazer nada, estás a ver? Então, pá, é este o som que eu tenho. Desculpem mais uma vez por não ter vídeo da semana para isto, né? Ou nesse caso, sim, não ter vídeo para o som da semana. Também não quero estar... Este não tenho mesmo. No outro, por exemplo, na semana passada ainda tinha mais ou menos a introdução, mas o conceito de trazer vídeos é trazer um vídeo completo. Não é tipo só a introdução, ou só o fim, ou só o meio. Não, é uma coisa com estrutura, com cabeça, tronco e membros, estão a ver? Então, mais uma vez, desculpem-me por esta. É a segunda de seguida, a próxima, a terceira é de vez. E pá, é rezar agora. É mesmo rezar que para a semana eu tenha um vídeo completo. Até vos posso dar os créditos, posso dizer onde é que foi filmado, as horas que foram. E pronto. Pá, o tempo está assim meio esquisito, portanto, agasalhem-se ainda, né? Apesar de estarmos assim já à primavera, mais ou menos. Pá, agasalhem-se, bebam... hidratem-se. Eu vou-vos deixar... Agora escolham. Agora escolham. Se for no inverno, podemos falar. Agora no verão, escolham. Bebam. Cuidem-se também. Aproveitem o vosso tempo. Não sei, sejam produtivos, mas divirtam-se acima de tudo. E nós voltamos para a semana. Fui.